Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano Moraes, estamos dando continuidade à série de exercícios sobre hidrostáticas. Esses exercícios são do livro da Beatriz Alvarenga, do capítulo 7, mais especificamente, ok? Então, como eu já disse para vocês, nós estamos fazendo os exercícios de fixação, que são os mais simples, mas demandam uma certa análise aí que ajudam na fixação do conhecimento. O exercício que nós vamos fazer agora é o 29, e ele pula um pouquinho do tema já que nós estávamos falando, ele já avança. Ele diz aqui o seguinte: um barco cujo peso é 800 kgf desce navegando em um rio e chega ao mar. Então eu coloquei aqui uma figura para vocês, que é similar a uma figura que tem no livro também, né? Então eu tenho lá a água e eu tenho aqui o meu barco. O que faz esse barco flutuar? Já insisti com vocês. Eu tenho a força-peso puxando para baixo. Se eu tenho a força-peso puxando para baixo, para que esse barco não afunde, não desça, eu preciso ter uma outra força para cima, respondendo, segurando esse barco. Então, a soma dessas duas forças que estão aplicadas sobre o barco, notem isso, é a força peso exercida pela terra sobre o barco, puxando ele para baixo. É a força que a água está exercendo sobre o barco, empurrando ele para cima. A somatória dessas forças sendo igual a zero, ele não sobe nem desce acelerando, ele não acelera nem para cima nem para baixo. E o que nós temos é que para que isso aconteça, as duas forças têm que ser iguais. Essa força aqui recebe um nome especial, esse nome é empuxo. Ok? Tem um nomezinho especial, empuxo, poderíamos chamar de qualquer coisa a princípio, mas por convenção é chamado de empuxo, tá? Então, neste caso, nós temos que o empuxo é igual ao peso, sempre. Não me interessa, porque ele está aqui flutuando. Aí ele pergunta, qual o valor do empuxo que ele recebia quando estava no rio? Bom, no rio ele estava flutuando? Sim, ele estava flutuando no rio. Então, no rio, o empuxo dele, eu vou até colocar um Rzinho do rio, o empuxo dele vai ser igual ao empuxo, vou colocar aqui, no rio, o empuxo no rio vai ser igual ao empuxo dele em qualquer lugar, ou melhor, vai ser igual ao peso dele, que é igual a 800 kgf. kgf. Ok? Aí na letra B, quando estiver navegando no mar, qual o valor do empuxo que ele estará recebendo? Ele vai afundar no mar? Não. Ele vai sair voando? Não. Ele vai continuar flutuando. Então o empuxo no mar também continua igual ao peso, que é 800 kgf. Na letra C, a parte submersa do barco aumenta, diminui ou não se altera quando ele passa do rio para o mar. Aqui é muito importante porque nós temos que relembrar como que se calcula, como que se define o empuxo. O empuxo, nós já vimos lá, ele é dado por ρ vezes G vezes o volume do líquido deslocado. Que é esse volume de líquido que está aqui, ó. Né? É a densidade do líquido, desse líquido, da água, a densidade, o valor de G e o volume de líquido deslocado. Então nós vamos concordar que quando o volume de líquido aumenta, mais fundo ele está. Então, se ele descer mais, ele desloca mais água, portanto, o volume de líquido está deslocado. Então, ele está perguntando, a parte submersa do barco aumenta, diminui ou não se altera? Então, se a parte submersa do barco que define o volume de líquido deslocado. Se a parte submersa aumenta, aumentou o volume de líquido deslocado. Se ela diminui, diminuiu o volume de líquido deslocado. Ok? Lembrando que o empuxo é sempre igual. Então, quem eu vou avaliar é o volume de líquido deslocado. E esse volume do líquido deslocado é dado por empuxo divididos por ρ do líquido vezes G. Dessas grandezas aqui, eu sei que o empuxo não muda. Isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo. G não muda. Mudou muito pouco, mas vamos considerar sempre igual. Não muda. Então, quem muda é a densidade do líquido. Então, se o líquido tiver densidade maior, o volume de líquido deslocado diminui. Se vocês forem olhar para a tabela de densidades, que por sinal nós vimos num exercício anterior a esse,
Cadê a tabela de densidades? Está aqui. Nós temos que a água do rio, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água do mar tem uma densidade maior, 1,03. É pequenininha, mas é uma densidade maior. Então, sendo a densidade do mar maior que a densidade da água do rio, aumentou a densidade do mar, diminui o volume do líquido deslocado. Então, o volume do líquido deslocado do mar vai ser menor do que o volume do líquido deslocado do rio. Se diminui o volume, se no mar o volume é menor, então a parte submersa é menor. Então, quando ele passa do rio para o mar, diminui a parte submersa do barco. Ok, meninos e meninas? Muito bem, muito obrigado. Até o próximo exercício. Curtam aqui, compartilhem e comentem também para que a gente possa ter um retorno, críticas sobre o que pode melhorar aí na descrição e nos comentários. Ok? E postem dúvidas também. Muito obrigado, até a próxima.